do capítulo Fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus resume-se na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Esse trecho, ele fala em resumo, né? De toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. E, a meu ver, parece-me até mesmo que o Evangelho segundo o Espiritismo, com todas as propostas que Kardec faz da proposta moral de Jesus para as nossas vidas, também se foca, resumidamente, nessas duas virtudes, né? A prática da caridade e o exercício da humildade é algo a ser perseguido na nossa construção de espíritos melhores. Fazendo um paralelo, a gente, para aqueles que frequentam o ginásio, né, há determinado número de dias na semana, 2 vezes, 3 vezes. Tem uma amiga que diz que só vai 1 vez por mês, que é no momento que ela vai pagar o ginásio para a filha, né? Então, esse é o esforço que ela faz de preparação física. Mas é muito útil, concordam? Ir ao ginásio não é uma questão, não é uma busca estética simplesmente, né? Mas é uma busca de você fortalecer a musculação, fortalecer as articulações, você ter o seu corpo preparado, que vai repercutir lá na frente, né? Chegar-se à maturidade ou à terceira idade, o seu corpo vai estar mais preparado para suportar o desgaste e a dificuldade que é em si a passagem do tempo para o nosso corpo, né? Parece-me que o mesmo paralelo a gente pode fazer com a busca da prática da caridade e o exercício da humildade. É um investimento lá na frente, para mais à frente, a gente colher os benefícios desse esforço. E por que é tão importante, né? Porque Kardec coloca como um resumo da moral de Jesus, né? A prática da caridade e a humildade, porque se opõe ao princípio que ele coloca para a gente, que é a grande chaga da humanidade, né? Que são 2 sentimentos, o orgulho e o egoísmo, né? E se observarmos bem, assim, as nossas tragédias todas como humanidade passam por esses 2 sentimentos, né? Se a gente imaginar que há continentes e há regiões do planeta que passam onde os seres humanos, os indivíduos como nós, não têm um mínimo de estrutura de vida, não tem um mínimo de condições de lidar com o básico, às vezes falta-se o mínimo de alimentação, de vestuário, que é o básico para a nossa vida, né, de proteção para o ambiente, né, que não tem um lugar digno de moradia. A origem dessa diferença que existe entre nós está no nosso orgulho, no nosso egoísmo como um todo, né, como humanidade como um todo. E é muito fácil a gente identificar isso, né? É muito fácil a gente escolher alguém das notícias televisivas e dizer, fulano, meu Deus, olha o que fulano está fazendo, né? Que provocação, que guerra desumana, quantas pessoas morrendo, né? Por causa do orgulho desta criatura. Nossa, podia ser diferente essa outra situação. A gente vê isso, a guerra mais próxima de nós, né? Na guerra da Ucrânia e a Rússia, na tragédia da guerra da cidade de Gaza, né, da destruição, e você sempre facilmente identifica a atitude de alguém que no seu olhar podia ser diferente. Isso é a expressão do orgulho, né, e do egoísmo, às vezes, de uma comunidade, de uma coletividade. Mas a gente não pode deixar de nos furtar de olharmos isso em nós. Porque a proposta que Kardec faz é de se opor, né, de contrariar o egoísmo e o orgulho através da prática da caridade e da humildade. E isso é uma realidade nossa, individual, na medida de cada um
nós temos esse egoísmo aí em nós, faz parte da nossa história como espíritos, que nós temos lutado e nos colocado no embate de se auto-iluminar, mas a nossa história passada, ela é impregnada dessa atitude, né? Essa semana eu tive a oportunidade de fazer um exame de laboratório para pedido da endocrinologista, né, de conseguir perceber as enzimas do fígado, como estão, a tireoide, como está funcionando, né, a minha glicemia, tenho diabetes mellitus, né, de como é que está a média da glicemia nos últimos 3 meses, né? Bom, foi até resultados positivos, as coisas estão a melhorar, né? Mas seria até interessante se tivéssemos um exame deste para identificar qual é a quantidade de orgulho que cada um tem, né? Qual é o índice de referência, né? Será que estamos dentro do índice de referência ou saímos demais, né? Quantas unidades de egoísmo nós temos aí circulando na nossa alma? A gente não tem esse exame preciso, né? Mas talvez nos ajudasse a perceber que talvez nos últimos 6 meses, né, fugir um pouco dos parâmetros, né? E é tão valioso isso para a gente. A gente não pode abandonar essa necessidade que temos de estar atentos, né? Para mim, que sou portador de diabetes mellitus, preciso estar atento ao açúcar que como, aquilo que vira açúcar no meu organismo, as fibras com que me alimento, né? E para mim, que tenho essa certa quantidade de orgulho e de egoísmo, se eu não ficar atento nas minhas relações com outros, isso começa a vir ao de cima e muito ao de cima, né? E é preciso muito estar atento. Daí esse trabalho que é sempre necessário para a gente, né? De se perceber, de se observar, de se avaliar, né? A gente não tem esse exame de precisão, né? De uma gotinha de sangue dizer o nosso orgulho e egoísmo, mas a gente tem sinais, né? Cada um tem os seus, né? E às vezes a gente conta com o auxílio de um olhar externo, de alguém que nos diz determinada coisa, que nos indica determinados comportamentos, né? E às vezes a nossa própria consciência, lá no apagar das luzes, na cabeça do travesseiro, nos indica que tal atitude, né? Então essa busca precisa ser permanente, né? A caridade, ela às vezes a gente talvez não nós que estamos há mais tempo estudando a caridade, que fazemos isso pelo menos uma vez por semana quando viemos ao centro, pelo menos, mas estamos sempre falando sobre ela e pensando sobre ela, né? Mas ali, em outros momentos das nossas vidas, e talvez seja o momento da vida de muitos ainda, a gente pensa assim, olha, eu tenho aqui essas roupas sobrando, que já estão velhas, eu vou dar para a caridade, né? Essa é uma expressão muito comum no Brasil, não sei se é aqui, mas, enfim, esse é o sentido, né? Eu vou dar para alguém que precisa, né? Eu vou doar para alguma instituição aquilo que eu não preciso mais, aquilo que talvez fosse para o lixo, né? Às vezes a gente faz comete essa atitude que a caridade é um pouco mais, né? Você tirar um pouco mais de si, é você sair um pouco mais de si e acolher o outro, mas tem o seu valor, né? E o Evangelho, Kardec traz-nos para a gente a ampliação da caridade, né? Não são ser apenas a caridade material, o de auxiliar alguém que precisa do ponto de vista material, e também a caridade moral, que tem um imenso valor, né? Ouvir alguém um pouco mais, né? Acolher alguém na sua dor. E por que isso é tão importante? Vamos citar esse exemplo, assim, da forma que me parece, né? Por que é tão importante a gente parar para escutar, melhor dizendo, né? Uma escuta ativa, né? Aquela escuta que você está escutando a pessoa e está realmente escutando, né? Não está com a cabeça, não está falando dentro da sua cabeça outro texto, né? Mas escutando qual é a dor da pessoa, né? Qual é o momento que ela está passando. E muitos de nós temos uma proteção que às vezes falamos de uma coisa querendo dizer outra, né? Nós reclamamos de alguma situação na nossa vida quando nós estamos com uma dor mais profunda, com algo que é uma camada mais profunda. Aquilo ali é só uma forma de sair a pressão através do que você está a dizer. E se o outro nos escutar
e talvez dizer assim, mas o que é que tanto te incomoda? O que é que tem a mais? Aí você compartilha aquilo que tem e às vezes até consegue ser auxiliado pelo outro. Mas há uma atitude que nós fazemos que é essa escuta ativa e intromissiva, né? A pessoa começa a falar e nós já temos uma opinião, nós já sabemos a solução, sabemos o chá certo que ela tem que tomar, né? E a medicação correta que já aconteceu comigo e sequer escutei com maior profundidade, né? Esse é um gesto de caridade de imenso valor. E por que precisamos dele? Porque essa nossa quantidade de egoísmo e de orgulho que temos presente, quando a gente faz isso, quando a gente se coloca na posição de ouvir o outro, de acolher o outro, a gente está colocando como se fosse, né, uma outra enzima na nossa alma que vai combater e iluminar aquele nosso orgulho, né? A gente vai forçando nossa mente ou estimulando, provocando a nossa mente para fazer uma mudança de atitude. Nosso cérebro sempre quer a coisa mais fácil, né? Não é assim conosco? A gente sempre vai no caminho que é mais simples, é mais fácil, nós já conhecemos, mesmo que às vezes seja doloroso, né? A gente sabe que isso está errado, isso vai nos provocar dor, mas é quase, né, a música que a gente faz sem esforço. Nosso cérebro faz isso, né? Vamos caminhar até determinado lugar. É muito cansativo, isso lá dentro da mente, né? Isso, eu não aguento fazer isso, minha musculatura não aguenta fazer isso. Mas que perda de tempo. Você começa a fazer e aquele trecho fica pequeno, você quer fazer mais, você se acostuma, né? Sai daquele momento, sai daquele padrão, né? Da mesma forma, quando a gente faz um gesto de caridade, quando a gente exercita a nossa humildade, a gente sai do padrão do nosso orgulho e do nosso egoísmo e nos provocamos a algo novo, que é assustador fazer o novo, mas é tão prazeroso e tenho certeza que todos nós já experimentamos esse momento em que você passa e diz, que coisa boa que foi isso, hein? Que conversa boa foi essa? Nossa, não esperava que hoje acontecesse isso e eu consegui acolher. Por curiosidade, eu perguntei à inteligência artificial como é que exercitava a humildade. E ela me respondeu umas coisas tão interessantes que eu acho que vale a pena partilhar. Ouça mais do que fala. Isso foi para mim, com certeza. Ouça mais do que fala. A gente às vezes vai numa conversa, a gente quer logo dizer, quer logo interromper e quer contar um caso que aconteceu com você. Isso não foi nada, comigo foi pior, né? Ouve. Né? E com os mais velhos não é assim? Né? Aqueles que lidamos com os nossos familiares de mais idade, né? Quantas vezes repetem as mesmas histórias? Eu cá comigo, às vezes, percebo o quanto eu repito as mesmas histórias e me vejo, olha, como também já estou num caminho assim, que precisa de uma imensa caridade, né? De lá de casa que me ouvem, às vezes. Já falei isso, né? Já contei. Né? Porque faz parte do nosso processo de reviver coisas boas, né? Então, aí fica a dica da inteligência artificial, que combina muito com o Evangelho, né? Combina muito, né? Ouvir mais do que falar, né? Em vez de falar sobre si mesmo, né? Admita que não sabe tudo. Como assim? E essa é uma provocação para a nossa humildade de imenso tamanho, né? Admitir que a gente não sabe tudo, mas parece tão óbvio, mas talvez só aconteça comigo, não ocorra com vocês. A gente sempre tem resposta para tudo, né? E comigo em especial é assim, quando eu tenho absoluta certeza, é ali um momento de que quase sempre não é aquilo, né? Eu não estou observando algum lado, enfim. Essa postura da humildade, que às vezes ser humilde é muito comum a gente confundir, né? De dizer assim, aquela pessoa, encontrei uma pessoa hoje ao Calhas, na rua, muito humilde. Assim, se percebe que ela não tem muitas posses, né? De confundir humildade com pobreza, humildade com a falta de conhecimento, a falta de um conhecimento cultural, e não é isso a humildade, né?
há pessoas muito ricas financeiramente que são humildes. Né? Humildade é essa postura de conhecer o seu real tamanho. Conhecer o seu real valor. Não o valor ilusório, né? De saber quem eu sou na minha coletividade, na minha comunidade, qual o papel que estou desempenhando neste momento, em que momento eu estou do meu aprendizado, do meu posicionamento espiritual, do meu saber, da minha posição profissional. Qual é o momento? Eu estou iniciando, mesmo tendo 45 anos, mas essa profissão agora é nova para mim, esse aprendizado é um novo. Na verdade, a minha profissão evoluiu e agora eu estou tendo que lidar com uma outra abordagem tecnológica, de outros saberes. Então, eu estou começando este saber, tenho toda uma experiência profissional, né? Contudo, especificamente, se colocar nesta posição de aprendiz, né? É um exercício, neste momento, de humildade. A gente só agrega. O oposto eu não preciso disso, eu nem entendo isso. Na verdade, isso nem funciona. São as minhas defesas, né? Isso é invenção, moda de vocês que inventaram isso. Porque eu não avancei no meu aprendizado. Isso traz ao de cima aquilo que, no momento que eu estou, não é fácil, né? Não é fácil a gente ter consciência das nossas limitações. Né? Nós temos uma alta identificação conosco mesmo, né? Com o ego, acreditamos muito que somos esse corpo, acreditamos muito que somos, né, capazes de muitas coisas, conhecedores de muitas coisas, mas conhecer seu real valor, sua real posição, inclusive aquilo que realmente sabe. Saber aquilo que realmente sabe, né? Aquilo que você conhece. E ter a consciência de que, né, quem somos nós na criação. Somos bastante coisa. Somos como deuses, não deuses, né? Nós somos capazes, tanto quanto, temos uma força magnética, de vibração espiritual imensa, ainda em aprendizado. Somos um farol para iluminar a humanidade, mas ainda no exercício. Talvez não consigamos iluminar a humanidade, mas consigamos iluminar alguém que está num momento de muita dificuldade, que você pode oferecer o pouco que já tem, que é bastante, porque é o seu bastante, é o seu momento. E é assim que Deus olha para a gente, né? Aquilo que temos, né? Que estamos, né? neste momento. Ele não olha aquilo que não temos. Às vezes nós somos rigorosos conosco, né? Nesse sentido. Né? E Deus nos aceita da forma que somos. Né? E porque nós não aceitamos o outro da forma que ele é? Né? Com o pensamento que ele tem, divergente, às vezes para nós muito incongruente, é preciso sim aceitar esta pessoa que a gente critica, que vê na notícia, que acha que se não fosse tão orgulhoso e egoísta, não estava morrendo tantas pessoas, mas é preciso aceitar a pessoa como ela está. Né? E também visualizar o quanto ela será um dia. Né? E nós estamos sempre dispostos à avaliação do outro. Né? Nós sempre estamos dispostos a ter uma opinião sobre o outro, mas não podemos fugir de avaliar a nós mesmos. Né? E assim a gente consegue se aproximar bastante, no meu entendimento, desse exercício que Kardec propõe. Né? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que acho tão interessante, que é a 909, e eu fixei ontem, vendo um post no Instagram. Olha, o Instagram ainda é capaz de salvar uma alma. Que ele falava dessa pergunta do Livro dos Espíritos, e eu guardei o número 909, assim, é fácil de guardar. Que é uma pergunta assim, que é a seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Podemos vencer as nossas más inclinações, os nossos defeitos, o orgulho e o egoísmo que estamos falando aqui? Podemos, mas olha como ele diz, poderia sempre o homem vencer a si mesmo? Com outras palavras? E a resposta dos espíritos, né? Sim. E frequentemente fazendo esforços insignificantes. Ou seja, quase sempre precisamos de pouquíssimo esforço para vencermos.
o que falta a nós é a vontade. Aí me pareceu isso que eu tinha pensado sobre como a gente prefere o cômodo. Porque, né, a vontade, tenho certeza que todos nós aqui estamos aqui, e aqueles que estão em casa e que, no outro paralelo, nós que estamos aqui, que tivemos que sair de casa e vir, e aqueles que estão em casa, que tiveram que abrir um espaço nas suas vidas e conectar, teve que fazer um esforço para isso. E quando começamos, né, vamos usar o exemplo aqui de estar na casa espírita, quando começamos, é sempre mais difícil. Tem sempre uma coisa que atrapalha, tem sempre uma sonolência na hora de vir, tem sempre uma vontade de fazer outra coisa. E chove, às vezes não chove, às vezes está muito sol. Tem sempre uma coisa, um obstáculo, né? Porque nós não estamos acostumados, né? Nós não estamos nesse ritmo, estamos fazendo outras coisas, né? Mas depois que a gente pega o jeito, né, de vir todas as quartas, de vir todos os sábados, enfim, no dia que for, ou de fazer outra coisa qualquer, enfim, que a gente cria, né, faz esse esforço, parece que é mais fácil, não é assim? Parece que fica mais fácil, porque o seu cérebro já saiu daquela comodidade, né? É a mesma coisa com as nossas virtudes, né? E essa questão do Livro dos Espíritos me pareceu isso mesmo. É preciso pouco esforço, porque a gente não, ele não pergunta assim, para vencer todas as más inclinações numa única encarnação. É possível? Não é isso que ele está falando, né? Mas é possível vencer o nosso egoísmo, de querer ser o centro de tudo, de querer ter resposta para tudo, de querer que o mundo gire ao meu redor, de que, não, eu não sou assim, não. Nós não somos assim, mas às vezes, muitas vezes somos assim. Por muitas vezes nós começamos conversas e debates que queremos que nós sejamos a última palavra. Não pode acabar a conversa no outro, né? Tem que acabar comigo, eu que tenho que dizer a última coisa, né? O quanto tem, às vezes, de discussões naqueles que convivem em família, em relações de trabalho, né? O outro tem uma boa ideia, mas a melhor ideia tem que ser a minha, enfim. Essa ideia sua é muito boa, mas eu vou melhorá-la, enfim. Tem que sempre, né? Às vezes a gente tem muitas vezes temos esses momentos. E quando a gente exercita desinteressadamente, né, sair de nós, né, e acolher o outro, né, na sua dor, desinteressadamente, sem o interesse, não, porque fulano é importante, porque fulano é meu primo, porque fulano tem algo, né, tem uma relação que eu quero ganhar em cima disso. Nós estamos exercitando essa humildade, sermos caridosos e dando passos importantes na nossa evolução espiritual, né? E aí tem uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, para finalizar já a nossa abordagem, né, que é a 886, também fácil de gravar, para depois a gente procurar, né? 88, 2 a menos, 6. Para mim, né? Não sei se não faz esse mesmo caminho mental, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Que questão interessante, né? A gente falou que a caridade material, a caridade moral, tem um capítulo inteiro, que é o 15º, que é esse que o Rui leu aqui, esse trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente tem aquela fala de Paulo de Tarso, muito rica e poética sobre a caridade, mas como é que Jesus, né? Qual é o sentido de Jesus para esta palavra? Lembram da resposta? É fundamental para a nossa vida, fundamental. Está aqui um roteiro fundamental para nossas vidas. Benevolência para com todos. Benevolência, qualidade de ser bom, afetuoso, demonstrar carinho, interesse. Benevolência para com todos. Todos. Não só para os amigos, os familiares, para os amigos na casa espírita, né? Ah, mas na casa espírita é muito fácil, fora da casa espírita... É verdade, é um ambiente seguro, é um ambiente que a gente se propõe, é só você se propor na sua vida também. Assim, às vezes, nossas relações sociais, às vezes, são um pouco mais difíceis, né? Ótimo, o desafio maior, a conquista é maior. A resposta, voltemos a ela, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, indulgência, facilidade de perdoar,
de tolerar, indulgência para as imperfeições dos outros, que nós conseguimos perceber facilmente, né? As imperfeições dos outros. E, fundamental, perdão das ofensas. Perdão das ofensas. E antigamente geravam duelos as ofensas, né? Hoje, esses duelos, como haviam antes, com armas de fogo, não existe mais, mas às vezes nós duelamos na discussão, né? No debate, nas palavras agressivas, né? Mas perdoar as ofensas é fundamental para a gente não carregar o peso de algo que não é nosso, porque o peso é de quem ofende. E no instante que você não perdoa, que você revive, e às vezes lembra isso, né? Coisas de anos atrás, você lembra disso, isso te martiriza, olha a energia que isso gera, o quanto tira de vida da alma da gente, né? Benevolência com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Está aí um roteiro. Agora eu pergunto e vocês podem responder mentalmente. Durante o nosso dia, agora são 9h32 da noite, né? Durante o dia de hoje, tivemos essas oportunidades? Cada um passou pelo seu dia oportunidades, questões pessoas ou situações em que talvez você não tenha sido benevolente, indulgente, que não tenha perdoado, que não tenha escutado, que tenha sido mais egoísta, que não quis saber, enfim, que tenha faltado um pouquinho a caridade. Não tem problema se isso aconteceu na sua vida, não se martirize por isso. E o exercício é aproveitar esta memória e pensar assim, ali na frente, quando acontecer de novo, eu vou agir desta forma. Não diga assim, eu não vou fazer isso. Nosso cérebro não entende isso, né? Eu não vou responder. Vou ficar quieto. Não vou responder. O nosso cérebro não entende. Ele acha que você tem que responder. Você precisa dizer para si mesmo, eu ficarei em silêncio. Aí há mais chance. É que na hora vem ao rubro, né? Mas esse exercício que fazemos de perceber já é um ganho. De exercitar mentalmente, não fazer, outro ganho. Aí vem o quê? A prova. Acontecer de novo. E vai acontecer de novo. E aí você vai... eu não sei o que vai acontecer. Cada um vai tomar a sua atitude. Pode ser que novamente não consiga. Ok, é um aprendizado. Você conseguir ficar em silêncio 20 segundos, depois do 21 é que não deu. Beleza, a próxima a gente fica 40, e assim vamos um pouco mais, porque, assim como no ginásio, em que você começa levantando um pezinho, e de repente o professor fala que é mais pesado, você acha que não consegue, e está conseguindo, e quando vê está conseguindo mais, da mesma forma conseguiremos ser mais caridosos e mais humildes com esse exercício. E a nossa vida é simplesmente isso, gente. Todos os dias essas oportunidades surgem, porque é da nossa natureza, do momento da nossa vida de provas e expiações. Todos os dias, as situações diferentes nos provocando as mesmas. Se são muitas as virtudes que estão no Evangelho e não conseguimos abarcar todas as virtudes, né? Não conseguimos ainda exercitar tudo, se concentra nessa aqui, caridade, nessas, né? E a humildade. Sempre procure se colocar na posição, perceber qual é a real posição, o que é criação da minha cabeça e o que é realmente possível, né? Onde é que eu estou, o que eu já posso, o que eu já tenho a oferecer e o que eu não posso, eu não consigo oferecer. Às vezes a gente diz assim, quando olha para trás, mas eu sei disso, eu já conheço o Espiritismo, já fiz o curso básico ali com o Nuno, já vi aquelas aulas todas, mas como é que eu pude fazer isso? É assim, porque o saber e fazer há um caminho, né? Às vezes a gente sabe muitas coisas, mas se não exercitá-las nessas pequenas coisas, a gente não vai conquistar essas virtudes, né? Exercício no dia a dia. Aí, usando a palavra resumo, se eu pudesse resumir aqui tudo isso que eu falei,
todos os dias a oportunidade da gente exercitar essas virtudes todas em nossas vidas. Que os bons espíritos nos inspirem para quando esses momentos chegarem, a gente consiga reagir da melhor forma possível, que tudo isso que eu falei para vocês é o que eu falo para mim mesmo todos os dias, preciso exercitar, né? Muita paz e vamos continuar a nossa atividade.